Estou aqui no centro de Katmandu. Eu quero convidar os amados a pensar comigo em algumas coisas que o Espírito Santo há um tempo vem falando ao nosso coração. E nós vamos trazer uma direção diferenciada. Nós estamos trabalhando sobre a temática de como alcançar o sucesso em Deus já há muitos meses, ou pelo menos muitas semanas. E houve assim uma necessidade muito importante de iniciarmos o ano com uma projeção daquilo que iremos trabalhar em todos os segmentos do nosso ministério em 2018, do que é a prática, o aprendizado e a prática da vida no reino de Deus. Tentar compreender o reino com toda a sua totalidade, e aí então a igreja participar e se tornar uma conexão plena com o eterno, de modo que possamos alcançar os perdidos a partir do entendimento do reino de Deus. A gente precisa compreender o evangelho sobre o prisma de que é vivendo que se transmite a verdadeira mensagem. As pessoas entendem que o evangelho é muito mais pregado, mas a palavra perusso que é traduzido para nós como pregar, ela traz primeiro anunciar aquilo que se vive. Então é exatamente isso o evangelho. Primeiro se vive para depois as pessoas compreenderem a partir do nosso testemunho pessoal. E por isso nós vamos trabalhar as semanas que vêm, todas as semanas do ano, creio, essa temática do reino de Deus. Foi uma decisão do Senhor e que todos os pastores e a liderança de um modo geral achou produtiva e importante, para que todos possamos compreender de maneira minuciada o que é o reino de Deus. Entende? Por isso, essa série que comecei, não é que eu irei interrompê-la, vou fazer uma pausa, e a gente vai trabalhar esse ano sobre o prisma de vivendo o reino de Deus. Mas certamente apenas no final do mês isso acontecerá. E eu quero convidar você esta noite para abrir comigo a sua Bíblia. Venha, por favor, no livro de Provérbios, por bondade. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 nos diz, é uma série de versículos, entretanto não vou lê-lo como um todo, vou apenas usá-lo como referência para a leitura desta noite, desde o verso 1, que diz assim: não clama a sabedoria e o entendimento, não faz soar a sua voz, é uma pergunta, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ou dos caminhos, das ruas, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está clamando. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. Vós, loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha instrução, e não a prata, o conhecimento antes do que o ouro escolhido.
pois melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que deseja, nada se lhe pode comparar. Amém. Feche seus olhinhos, por favor. Paizinho querido, majestoso e maravilhoso é o teu nome. Nós te honramos, nos sentimos gratos por estar aqui esta noite, pelos louvores que foram ministrados. E nesses breves minutos, eu quero simplesmente, Senhor, proferir a tua palavra de maneira que o teu Espírito possa ensinar-nos esta noite. Sem dúvida, a igreja é sua, a palavra também é sua. Sem dúvida, a minha voz lhe pertence, e nada mais sou do que um simples instrumento em tuas mãos. E o importante é que é a tua palavra, e o importante é o teu povo em conexão com a tua palavra. Portanto, Paizinho, que o teu Espírito nos ensine enquanto eu falo. Assim eu peço-lhe em nome de Jesus. Amém. Só para você se situar, ao longo dessas semanas eu trouxe a vós outros 8 lições importantes. Eu diria 8 considerações que fizeram muita diferença na minha vida e que sem dúvida nenhuma podem fazer muitas diferenças na vida daqueles que as praticam. Todas essas palavras estão disponibilizadas via internet para quem assim o quiser. É um conteúdo muito importante para o desenvolvimento da vida. E a primeira consideração que eu trouxe aqui há algum tempo atrás foi exatamente a principal delas, que é um convite a se tornar uma pessoa treinada pelo Espírito Santo, entendendo que não há sucesso sem a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Compreendê-lo, aprender sobre ele, se faz a ação mais importante na vida de qualquer pessoa que quer ter de fato e verdade o sucesso segundo Deus. Se você quiser o sucesso segundo o mundo, não é necessário. Pode-se utilizar das táticas, dos mecanismos, das coisas inclusive corruptas que o mundo possui para alcançar um determinado sucesso. Não significa também que as pessoas que têm sucesso no mundo se utilizam de tais práticas, mas muitos assim o fazem. Embora em Deus, compreende-se o sucesso sobre um prisma diferente. Sucesso em Deus é quando a tua felicidade ela vem sob a felicidade dos outros. Significa, portanto, que enquanto eu faço outro ser feliz, a minha felicidade vem pela minha ação em prol daquele que sirvo. E Deus trabalha em torno de tudo isso para nos construir um impacto de inspiração, e esse impacto provoca uma colheita gigantesca na nossa vida que nos produz, de fato e verdade, um sucesso duradouro e permanente. E Ele chama isso de investimento no reino, Ele chama isso de investimento no céu. Certa feita, Ele mesmo disse: por que ajuntais tanto tesouro nessa terra? Devíeis vós ajuntar tesouro no céu. Como não é possível você semear dinheiro no céu, semeia-se, portanto, ações. Semeia-se, portanto, amor, bondade. E isso é o Espírito Santo que ministra sobre nós e nos ensina a viver. Ele nos dá as suas 7 manifestações, de modo que em tudo na vida possamos alcançar no Senhor os objetivos por nós pleiteados. Trabalhamos uma segunda lição, tentando construir em nós um tempo a sós com Deus, fazendo-nos entender que esse é o fundamental de uma vida equilibrada, é começar o dia com Deus. Podemos começar o dia com qualquer outra coisa depois de Deus. E se tivermos a habilidade de tirar um bom tempo de qualidade para estar com o Senhor, sem dúvida nenhuma é Ele que vai alinhar os nossos caminhos e nos apontar as coisas que devemos fazer para dar certo o dia ou a semana que se vem. A terceira consideração foi conhecer as 2 verdades que o diabo não quer que você saiba. Essas verdades estão expostas nessa mensagem em 2 quartas-feiras. E você pode acompanhar isso através da internet, como eu já citei. A quarta, eu vos disse uma consideração muito importante. A pessoa que você escolheu partilhar a sua vida é a pessoa que decidir o seu futuro. E nós trabalhamos isso sob o prisma de relacionamento marital que resulta em relacionamento familiar. Vos falei uma quinta consideração, que é: nunca despreze o valor de uma instrução. Um conselho
de Salomão, que se repetiu por 4 vezes e trouxe um desdobramento muito importante na vida dele, e ele assim nos aconselha a fazer o mesmo. A 6ª consideração: vos orientei no Senhor, algo que já tenho há mais de 15 anos e que exerço há mais de 9 anos, que é buscar um mentor e submeter-se a ele. Algo extraordinariamente fundamental. A 7ª consideração: vos orientei da importância de decidir a gerenciar bem o tempo como o melhor presente e o melhor tesouro que Deus nos deu. Sem ele, nada na vida se edifica. A 8ª consideração: vos convidei a limpar a sua mente ou as nossas mentes, alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus e renovar a nossa fé. Trabalhamos isso sob o prisma de novos começos. A 9ª consideração, que esta noite quero tratar convosco, e vou tentar, hoje não vou assim expandi-la, mas eu vou citar todas as outras que faltam, se assim der tempo, e a gente volta no futuro a falar sobre isso, se bem que, se Deus permitir, até o fim do ano você terá esse livro à disposição para lê-lo por completo e estudá-lo. Por isso, abre comigo a sua Bíblia, se você puder, em 1 Samuel, no capítulo 2 e o verso 30, de maneira breve. Vamos fazer essa leitura. 1 Samuel 2,30 é uma repreensão do Senhor ao juiz e profeta Eli, um dos homens que seu erro foi permitir que seus filhos fizessem o que queriam das coisas do Senhor. E Deus repreende-o dizendo assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Dura palavra de Deus a Eli. Gostaria eu de ter tempo de te mostrar por que Deus disse isso, mas em algumas palavras apenas lhe digo que é justamente em razão de que Eli permitiu que ele e sua casa desonrassem a Deus com todas as coisas, com todas as formas de culto, com todos os seus procedimentos, com toda a sua maneira de andar, e assim, desonrando a Deus, permitiram que Israel todo desonrasse. Isso me leva a essa 9ª consideração, que de fato se faz importantíssimo na vida de qualquer pessoa. E eu gostaria que você citasse para quem está pertinho de você, se puder, diga para essa pessoa: procure alguém a quem você possa honrar. Esse princípio, essa consideração, inclusive existe muitos pastores no Brasil trabalhando muito o princípio da honra, trazendo conceitos e ensinos sobre de fato o que significa honra, porque há um despertamento do Espírito Santo sobre a importância dessa palavra honra e o que Deus preconiza sobre a honra, sabe? John Bevere, em um dos seus livros, ele traz toda uma expansão gigantesca e propõe que é uma das coisas, um dos pilares mais importantes da vida com Deus, é a honra. Se entendermos o que significa honra, muitas portas da nossa vida se abrirão e muitos caminhos se destrancarão, justamente porque Deus coloca isso como prioridade. De fato e verdade, Ele fez desde o Gênesis. Embora não dá tempo de eu dispor isso para você, mas permita tentar te dizer o que significa essa fala para nós outros. Honrar a Deus, em primeiro lugar, não é apenas o fato de temê-lo, mas honra-se a Deus na forma de culto, na forma que se vive, na forma que se testemunha, na forma que anda pelas ruas. Honra-se a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos, nossa contribuição, nosso serviço. Mas honra-se a Deus também quando honramos uns aos outros. Honra-se a Deus quando honramos os mais velhos, quando honramos os nossos compromissos, quando honramos as pessoas nos quais caminham conosco. Honra-se a Deus quando entendemos de que a honra é uma semeadura, e se eu faço, certamente eu serei honrado de alguma maneira, seja por ele ou seja por outro, no futuro breve ou longínquo. Deus leva isso tão importante, que ele agora muda de ideia com relação a uma palavra que ele ao mesmo dia havia dito acerca da casa de Eli, da casa do pai de Eli, que seriam sacerdotes para sempre.
Mas Deus diz: eu mudei de ideia, não dá para mim manter a minha palavra mediante tal desonra que vocês estão fazendo na minha vida. Você vê que Deus levou tão a sério a desonra, que Ele mudou todo um curso, Ele mudou toda uma trajetória, sabe? Ele tinha planejado uma geração interminável quanto à casa de Eli. Entretanto, Ele decidiu encerrar o compromisso pela forma como eles desonraram. Isso é tão intenso que a honra, dentro de todos os segmentos, ela produz coisas boas, e a não prática da honra produz maldição. Seja na vida relacional, seja na vida entre pais e filhos, seja na vida profissional, entre empregado e patrão, entre patrão e empregado, seja na vida de relacional no quesito amizades. Enfim, a honra faz parte de uma construção gigantesca de bênçãos. Se a gente atentar para isso, eu vou fazer simplesmente esse resumo, porque certamente o Espírito Santo há de preparar um momento onde a gente possa aprender um pouco mais, ainda que seja com outro pastor, que possamos trazer para trazer um seminário sobre honra. Perceba que quando Deus fala sobre isso, Ele dá até uma certa direção para a gente entender melhor. Vai comigo rapidamente em Provérbios capítulo 3, verso 8 e 9. Talvez você se lembre esse versículo de cor, apenas o verso 8. E no verso 8 o Senhor diz: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. A ideia de Deus aqui é nos fazer compreender, porque na nossa visão prática de honra, e isso parte dele para que a gente compreenda como funciona. Na nossa visão prática, a honra significa ofertar, dar, servir alguém com alguma coisa. Eu honro quando eu dou. Isso não significa apenas objeto. Eu honro quando eu dou respeito. Eu honro quando eu dou honra. Eu honro quando eu obedeço. Eu honro quando eu me submeto. Eu honro quando eu devo ofertar. E Deus trabalha o princípio financeiro aqui justamente porque para nós ele é o mais importante. Sabe? Se você quer ser honrado, você com certeza não quer ser apenas honrado de forma verbal. A forma verbal é boa, mas a forma verbal não vai te produzir crescimento estrutural. Ela vai te elevar o seu ego, mas de alguma maneira você precisa de algo mais do que isso, porque tua barriga não vive de ego, de ego, nem vive apenas de palavra. Então Deus estabelece esse princípio justamente porque nós dependemos do recurso para viver. E se aprender a honrar a Ele com os nossos recursos, aprenderemos a honrar as pessoas com os nossos recursos. Se aprendermos a ser liberais com Deus, que não vemos, seremos liberais com as pessoas que vemos. Se não conseguirmos ser liberais em ofertar a Deus que não vemos e fazemos por coação, não conseguiremos ter um coração bondoso e liberal para ajudar as pessoas nas quais vemos. E se o fizermos, fazemos apenas sobre um prisma de que estamos fazendo o bem, como se esperasse recompensa disso. Mas fazer o bem sem fé, Tiago diz que não serve para coisa alguma. É obra morta. Portanto, perceba que ele fala disso de uma forma tão intensa, tão profunda, principalmente no livro de Malaquias. Vai lá comigo, por favor. No capítulo 1 do livro de Malaquias, e o verso 6. O livro de Malaquias, só de falar já provoca arrepio em muita gente. E não é arrepio de unção. Olha o que diz o Senhor no verso 6, outra repreensão. Ele diz a Israel: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou seu pai, onde está a minha honra? Diz o Senhor. Ele está dizendo a Israel: poxa, vocês querem que seus filhos honram vocês, e os seus filhos te honram. Vocês têm seus servos e querem que seus servos honram vocês, e vocês, quando são servos, honram seus senhores. E se eu sou pai de vocês, onde é que está a honra de vocês para comigo? Aí ele continua dizendo: se eu sou seu senhor, ou seu amo, onde está o temor de mim? Onde está a honra para comigo, diz Deus? Diz o Senhor dos exércitos a vós, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Aí nos versos seguintes, Deus dá uma descrição de desonra tão intensa, tão profunda. Primeira descrição, Deus chama isso de desobediência.
Segunda, desprezo à sua palavra. Terceiro, ofertas apodrecidas. Quarta, ignorar os conselhos de Deus. Quinta, oferecer a Deus o pior. Sexta, desonrar a sua casa. Sabe, os conceitos por Deus expostos aqui que Israel desobedeceu são tão importantes que eles são adequados até dentro da nossa própria casa, até dentro do relacionamento familiar. Deus leva tão a sério a questão da honra que Ele colocou um dos princípios fundamentais para a prosperidade, extraordinariamente fundamental. Vai comigo, por favor, no que Paulo escreve aos Efésios, e você vai ver isso, lá no capítulo 6, o verso 2 e o verso 3. Veja aí, essa fala desse profeta: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Perceba, algumas expressões, a expressão de King James diz: para que te vá bem em todas as coisas. Um dos princípios de prosperidade na vida de qualquer pessoa é honrar pai e mãe. Tem muita gente que trabalha e nunca vai conseguir prosperar, porque não entendeu o quanto ele deveria ter honrado seu pai e a sua mãe, mesmo que tal pai e mãe não tenha sido legal para com ele. A honra não é mediante a forma como que o meu superior me trata. A honra é mediante a forma como eu devo tratá-lo. Deus trata isso de uma forma muito singular. Eu devo honrar até aqueles que me desonram, porque fazendo assim, a minha justiça não vem daquele que deveria me honrar, mas vem daquele que está em cima e que vai me honrar por meio de outro. Isso é a semente. Ele leva isso muito a sério. Então a gente deve, de acima de tudo, compreender o coração de Deus e estabelecer alvos em nossa vida. Estabelecer como vamos honrar o Senhor, como devemos honrá-lo, e observar na palavra dele se estamos honrando de verdade. Se honramos a Deus quando compramos no comércio da cidade, se honramos a Deus quando andamos pelas ruas, se honramos a Deus quando saímos de casa para vir à igreja, se honramos a Deus de verdade quando dizemos vamos ofertar a Ele. Deus diz a Israel: vocês ofertam a mim do pior que vocês têm. Então aí é uma pergunta de Deus a nós: nós honramos a Ele com o melhor de nossas rendas ou com o pior delas? Se fosse para dar uma nota, por exemplo, tem duas notas no bolso, duas notas iguais de 10 pila, por exemplo. Uma está bem regaçada, bem rasgada, bem suja, escrita umas coisas. A outra está novinha, chega a estar estralando de novinha. Geralmente a gente sabe disso porque olha as ofertas que as pessoas colocam nos gasofilácios, é só coisa velha. As novinhas ficam nos bolsos, porque entendemos, é para a igreja. Estou dando mesmo. O mesmo que se faz quando bate um pedinte nas nossas portas e o cara está comendo lá um x-salada que acabou de receber lá do sei lá da onde, e bate um pedinte na porta, ele deixa o x-salada ali com aquela mordidona saudável e gostosa e pega o pão de Antonte, o pão de uma semana que dá para acertar uma barata a 10 metros e matá-la, sem dúvida, e leva aqui para você, só com o braço para o lado de fora. Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você e diga: isso é uma mentira ou é uma verdade que as pessoas fazem? E se olhar para nós e perguntar se isso a gente faz, talvez a gente vai ter que ser sincero e dizer: puxa, eu acabei de fazer isso. Estava comendo um bife acebolado em casa, bem suculento, com um feijão bem feitinho na hora, subindo a fumacinha, um arroz bem quentinho, uma salada de tomate com um negocinho em cima, uma cebolinha em cima. Já ficou com fome? Ficou? Sabia que a tua boca ia encher d'água. E aí deu a abobrinha que sobrou do almoço do Natal pro caboclo que passou. É índio mesmo. Então,
se a gente faz assim em casa, esteja certo, é o mesmo que a gente faz aqui. Sabe? É o mesmo que fazemos aqui. Se você olhar os quilos do amor, você vai perceber que grande parte traz mais é fubá, macarrão e sal. Porque geralmente é o que sobra. Então a gente entendeu que a honra, ela pode ser de qualquer maneira. É por isso que a nossa vida não colhe o que deveria colher. Deus faz uma promessa em Provérbios 3, verso 9, que se honrar a Ele com o princípio de nossa renda e com as bênçãos de nossa fazenda, ou seja, daquilo que Ele tem nos dado, Ele encherá os nossos celeiros abundantemente e transbordará de alegria, de mosto, os nossos arquivos, as nossas despensas, sabe? A promessa de Deus é tão abundante. O problema é que a gente consegue crer em tudo, mas não consegue crer naquilo que Ele fala relativo a que liga a nossa vida à prosperidade. Mas devemos aprender a honrar. E honrando a Deus, vamos aprender a honrar ao próximo, aprender a honrar o irmão. Como que eu honro as pessoas? Eu honro as pessoas respeitando-as. Eu honro as pessoas dando a elas presentes. É interessante, sabe quando surgiu dentro de Israel o contexto de dar presentes? Surgiu exatamente nos períodos da rainha Esther, quando os israelitas escaparam de ser assassinados pela tramóia do Amã, de tão felizes que eles ficaram com o edito do rei, de resistirem àqueles que queriam matá-los, e eles mataram 70 mil pessoas naquele dia. E depois que ficaram livres de todos os perseguidores, eles ficaram tão felizes, promoveram festas, e a Bíblia diz, iniciou-se a tradição anual, por estatuto perpétuo, de trocarem presentes uns aos outros, entre aqueles que não se conheciam e também seus parentes. Legal, não é? Eles entenderam que um jeito de honrar a Deus era honrando seu próximo. O princípio de dar é um princípio de honrar. Um princípio de ofertar alguma coisa ao próximo é um princípio de honrar. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você semeia, você colhe. Então dá um conselho para quem está perto de você. Diga para essa pessoa, diga: querido, procure alguém a quem você possa honrar. Se você quer honrar a Deus, honre pessoas. Se você quer amar a Deus e mostrar que você ama a Deus, ame as pessoas. Se você quer servir a Deus e mostrar que serve a Deus, sirva as pessoas. Se você quer honrar a Deus e mostrar que honra a Deus, honre as pessoas. Eu gostaria de ir mais. Uma outra consideração que é muito importante. Repita comigo, por favor, para você mesmo, mas em alto e bom som. Diga assim: não posso ter medo de mudanças, pois nelas se escondem grandes oportunidades. Se tem alguém que gosta de mudança, é Deus. Deus ama a mudança, irmão. Se ele tivesse uma casa, eu acredito que ele trocava a mobília todo ano. Ele muda tanto, ele gosta de mudar tanto. Não significa, eu não estou dizendo que ele muda seus pensamentos ou ele é um Deus instável. Eu estou dizendo que ele trabalha muitíssimo com mudanças, porque ele sabe que nós somos instáveis. Então, por conta de nossa instabilidade, insegurança, a coisa que mais Deus faz é nos mudar. Ele nos move o tempo todo. E isso é muito importante. Você vai se deparar com atitudes de Deus por muitas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo em Israel. Chegava em determinado lugar, Deus dizia: agora vira para o norte. Ou aqui é uma terra boa, Deus dizia: agora se muda de novo, vira para o sul. Ou chegamos em um lugar legal, aqui tem água potável, Deus dizia: agora volta para trás. Era assim que Deus fazia. Quando você olha para o Novo Testamento, vem Deus outra vez provocando e levando as pessoas a terem mudanças. Ele chega no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, por exemplo, e diz aos que estão pescando: gente, faz uma mudança.
Larga tudo que vocês têm aí e me segue. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Outra vez ele está tranquilo em Mateus 14, verso 22, em um lugar, em um ambiente onde eles foram descansar. Tomaram a decisão de ir para uma região chamada Tiberíades, descansar. E chegando, passando essa região e alcançando um lugar de descanso, de repente ele diz: vocês estão muito descansados, vão para outro lugar trabalhar. Ele ama fazer mudanças. Por quê? Porque toda mudança nos leva a desafios. Toda mudança te leva a novos desafios. E se tem uma coisa que o ser humano não pode ficar sem desafios. O fato de ficar sem desafios nos coloca em uma situação de um ostracismo tal que impede o crescimento. E Deus não te fez para afundar, Deus te fez para crescer. Um dos princípios fundamentais de igrejas que crescem é a ousadia de gerarem sementes e não fruto ou polpa de fruto apenas. Esse princípio você percebe em Deus quando Ele chama a existência toda a erva verde. Ele diz: nasçam árvores que produzam frutos, e nos frutos sementes. Por quê? Porque toda árvore que só produz o fruto sem semente não cresce, não tem como expandir, não tem como ela povoar. Então ele coloca sementes, porque é da semente que vem nova árvore. Assim, toda igreja que não se estabelece sob o prisma de produzir novas sementes, novas igrejas, ela está fadada a um tamanho único de crescimento. É por isso que a Boas Novas está ramificando. Porque quando você planta fora, você cresce dentro. Quando você expande fora, você cresce dentro. Então Deus vai mexer com você, para que você não chegue em um determinado lugar e ali permaneça. Pastor Ricardo me deu uma ilustração muito interessante de um livro. E certo autor diz, Michael Jordan diz, que quando você está correndo em uma corrida, desafiando-se, e chega em uma determinada parede, a tendência é dizer: uau, já cheguei até aqui, tem uma paredão agora, eu posso realmente olhar para trás e dizer: corri uma grande corrida, cheguei num momento legal, daqui não dá para ir mais para frente, então eu cumpri minha carreira. Então ele diz ao contrário: a vontade de Deus é que você escale a parede, ou a quebre, mas não deixe a parede te segurar. E se Deus perceber que você parou na parede, esteja certo, Ele vai fazer com que alguma coisa mude de direção, para que o seu caminho continue a caminhar. Toda mudança nos leva a se autodesafiar, porque dentro dos desafios aparecem novas oportunidades. Então não tenha medo de mudanças. Líderes são movidos por mudanças. Eu e minha esposa, nós mudamos 22 vezes. Para te falar a verdade, nossos móveis já tinham as próprias mãos. Se tivéssemos galinhas, quando falávamos de mudança, certamente elas estariam com as patinhas para cima, prontas para serem amarradas. 22 vezes é muito tempo, não é? Muita mudança. Teve ano, aqui em Dourados, por exemplo, nenhum ano nós mudamos 4 vezes. Campeões. Isso não é só no quesito físico, no quesito estrutura, no quesito casa. Se vê que o teu comportamento em uma área não está dando certo, mude. Se vê que o teu negócio numa área não está dando certo, mude. Se vê que tua estratégia de venda não está dando certo naquela área, mude. Não tenha medo de mudança, arrisque, desafie-se. Chegou no limite, ultrapassa ele, mude. Minha profissão está me dando até aqui e eu quero mais, então busque outra, mude. Não tenha medo. A pior coisa do mundo é terminar a vida e dizer: por que não tentei? É chegar numa idade e dizer: caramba, por que eu não corri a corrida? Não é verdade? A coisa mais triste na vida do homem é o arrependimento daquilo que ele podia ter feito e não fez. É horrível. Então não tenha medo de mudanças, nem das novas oportunidades. Se Deus te abrir uma nova oportunidade, cai de cabeça, irmão. Cai de cabeça. A medida que você cai de cabeça é a mesma medida em que as
as águas vão se abrindo diante dos seus olhos. Que horas são, afinal de contas? Obrigado. São 9 considerações. Eu falei a segunda e eu vou falar a terceira agora para você. Diga para quem está pertinho de você: essa pessoa tão bonita. Aprenda a conhecer os inimigos da sua prosperidade. Meu irmão, eu vou te falar uma real. Eu já vou te dar um versículo bíblico. Se tem uma coisa que eu e minha família temos experiência com percas ou perdas. Meu irmão, eu fali 6 vezes. Sou perito em falência. Se você quiser falir, fale comigo, eu te ensino. Mas se você quiser prosperar, agora fale comigo que eu também te ensino. A gente, na minha volúpia, na minha impaciência, eu cometi muitas coisas. Cometi muitos erros. Até que chegou um tempo que eu procurei estudar o porquê que eu errava tanto. O porquê que minha vida financeira, embora sempre ofertando de maneira generosa e abundante, não dava certo. Por quê? Como pode, não poucas vezes, de 90% ficar na igreja e menos de 10% a gente viver? E mesmo assim vivia no arroz. Como pode? Por quê? Então eu comecei a fazer uma análise de minha vida e procurar conhecer os inimigos de minha prosperidade. E eles são tão assim inofensivos, aparentemente inofensivos, e tão amigos nossos, que eles caminham conosco o dia inteiro. São uns bichinhos, sabe, safadinho, uns molequinhos escondidinhos, que em todas as coisas eles se escondem. E quando você percebeu, esse inimigo que se faz de amigo já tirou o princípio e a semeadura da tua prosperidade. A Bíblia tem muitas lições sobre isso. Eu só estou te mostrando o que a gente pode descobrir nela. Provérbios, no capítulo 13, diz algo assim. Versículo 7. Aliás, versículo 4, depois o 7, depois o 11, eu vou dizer para você. O 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engorda. A palavra engordar que eu falei aqui é expandir, é se tornar próspera. A Bíblia usa muito essa expressão, não é engordar de gordura, tá? Graças a Deus, não é? Entretanto, perceba o que o autor está dizendo aqui. Existem 2 inimigos aqui. Um deles eu não tenho, graças a Deus nunca tive, mas o outro tinha. O que está aí na cabeça, a preguiça, eu nunca tive. É um inimigo safadinho, sabe? E ele fica escondidinho. O que é a preguiça? Por exemplo, o cara é vendedor, sabe, é 5 para 6. Ele trabalhou o dia inteiro, a tarde toda, não vendeu nada, não foi ninguém na loja. Mas agora 5 para 6 aparece um cara, sabe, que não parece que vai comprar, totalmente desinteressado, está ali olhando, e o vendedor simplesmente: posso lhe ajudar? Não, só estou olhando. A preguicinha, a amigazinha, trabalha na mente dizendo assim: não vai comprar nada, quase 6 horas, os caras aparecem logo aqui agora. Aí, de maneira intencional, ouvindo a preguicinha, eu encosto no balcão e espero simplesmente o vivente virar as costas e ir embora para ajudar a baixar as portas. Mas se eu não der ouvidos a esse inimigo, eu vou olhar para dentro de mim e vou entender que se aquele cara entrou para não comprar, o meu desafio é vender. Eu entendi isso. Sabe? O meu desafio era vender para quem não queria comprar. Eu vivi com essa minha esposa por 19 anos, sem ter renda de igreja alguma, vivendo de vento, vendendo Bíblia,
vendendo livro. E se tem uma coisa difícil é vender livro, irmão. Pega os livros meus e vai vender para você ver. Eu te pago, eu te dou, sabe, uma comissão boa. Não é fácil não, porque é um material que poucos leem. Não é de consumo, não é vender uma coxinha. Se vender coxinha já não é fácil, imagine vender um livro. Mas eu entendi que eu não posso ir para lugar nenhum, ou para qualquer lugar, e sair sem vender. Eu não posso, eu tenho que vender. A preguicinha, esse inimigozinho eu não tenho, mas muita gente é tomada por ele. E lá na frente, quando a empresa precisar fazer uma promoção, o patrão vai olhar aquele cara que nunca deu ouvido para esse inimigozinho, que não poupou esforço, que mesmo que fosse às 6h10 da tarde, estava disposto a atender mais um. Há um filme extraordinário, muito extraordinário, que se chama Até o Último Homem. É um filme que tem uma lição de vida fantástica, uma história real de um cara que foi para a guerra ser paramédico. Esse cara salvou mais de 70 homens em meio a uma batalha de morte, sem tocar nenhuma arma. E é interessante que na oração que ele fazia, enquanto estava bala cruzando, ele olhava para Deus e dizia: Deus, o que fazia? O que faz? E ele se inspirava e dizia: me dá mais um, então me dá mais um. E ele ia no meio das balas e trazia mais um. Isso é uma inspiração para a gente. É necessário olhar para dentro de nós mesmos, saber que o potencial está aqui dentro. Então não existe tempo ruim. Existe dar ouvido à preguiça, ao fracasso, às coisas que nos querem fazer se acomodar. Eu acho legal andar ali perto do Santander, onde tem aquele paraguaizinho, sabe? Os carinhas ali, falta agarrar a gente. Hoje eu passei por ali e olha, pois não, senhor? Eu digo: tudo bem, boa tarde. Precisa de alguma coisa? Não, só estou passando. Não, mas tem coisa boa aqui. Mas eu só estou passando, só passando. Mas na volta, passa por aqui, tem coisa boa. Eu falei: esse cara é bom vendedor. Contrata ele, Fernando. O cara é bom vendedor. Sabe? Porque ele entendeu que o desafio está naquela oportunidade de alguém que chegou na porta dele. Então, não tenha medo de mudanças. Se desafie. E à medida que isso acontecer, e as oportunidades vierem, os inimigos vão aparecer. E o primeiro deles é a preguicinha. Foge dela. Não deixa ela atacar você. Sabe aquela loucinha que fica para outro dia? Ela cresce. Não lava a louça hoje, amanhã ela cresce. É, não é verdade? É só um pratinho, só. Meu filho tem esse negócio de toda noite ele deixa lá o pratinho e o copo. Só que no outro dia cedo tem uns 15 copos, irmão. É impressionante como cresce, né? Problema que deixa para outro dia também cresce. É por isso que a Bíblia diz que não deixe o sol repousar sobre a sua ira, resolve no mesmo dia, porque no outro dia já cresceu. Não deixa essa preguiça dominar. Mas o segundo inimigo que está nesse versículo, no qual a gente leu, o verso 4, ele diz: mas a alma diligente, que é diligência, perspicácia, alvo, objetivo, objetivado, foco. É um cara que permanece naquilo, insistente, lutador, vai para cima. Isso é extraordinariamente importante na nossa vida. Então coloque o bracinho no quem está pertinho de você e diga: o Brasil pode estar numa crise tremenda, mas em você há uma tremenda oportunidade de virar tudo e ser uma bênção. Está dentro de nós. Eu não tenho condições de ir mais além, eu só vou ler o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Uns se dizem ricos, não tendo coisa alguma, e há quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Que é um inimigo da tua prosperidade? Se mostrar para os outros. Eita, irmão,
É por isso que chega agora essa época, o que dá de crentes desonrando a Deus com as suas ofertas e desonrando a Deus, não dando seus dízimos porque comprou aquilo que não precisava para mostrar para aqueles que não gostam, com o dinheiro que não tem, com o cartão de crédito que vai ter que pagar, e vai pagando aquele negocinho lá, só, como é que chama? O pagamento mínimo. E vai indo até o banco mandar uma cartinha: por favor, o senhor pode comparecer na agência, né? Porque o desejo de mostrar para os outros é o inimigo brutal da prosperidade. Então diga para quem está ao seu lado: a única pessoa que merece se sentir bem é você mesmo. Então não se vista para os outros, não coma para os outros, não faça exercício para os outros, não se ame para os outros. Se você não se amar, como amará o próximo? Se você não se valorizar, como vai valorizar o próximo? A minha esposa tem trabalhado muito essa questão em muitas mulheres nas quais ela atende. Esse é um tempo em que, como diz um certo autor chamado Augusto Cury, a ditadura da beleza, como ele diz, tem massacrado mulheres nessa nação. E se o corpo não estiver esteticamente daquilo que as pessoas acham que é o ideal, então ela é feinha ou derrubadinha. Isso é um mal gigantesco dentro do coração de muita gente, justamente porque a beleza não está no estereótipo do seu corpo, mas a beleza está exatamente naquilo que você se sente acerca de si mesmo e como isso reflete no tratamento para com os outros. Pessoas amargas tratarão os outros com amargura. Pessoas infelizes tratarão os outros com infelicidade. Pessoas tristes tratarão os outros com tristeza. Então entenda que estar bem consigo mesmo vai fazer com que você não precise mostrar nada para ninguém. Não precisa se mostrar. Há um texto desse provérbio de Salomão, não me recordo agora exatamente qual deles, mas ele diz assim: como pérola no focinho de porca é uma mulher que se veste de forma que mostre as suas coisas. Que feio, né? Justamente porque é um inimigo tão real, mas que está tão latente na vida das pessoas, querer mostrar aquilo que não tem para as pessoas que ele nem gosta, enquanto que aquele que tem é o que menos procura mostrar. Esses dias eu conheci um cidadão que eu fiquei abismado com ele. Claro que até é um exagero. O dono da Corpal, Antônio, não sei das quantas aí. Lembra o nome? Hein? Fala tanta gente. Esse aí, o dono dessa empresa. O cara, de uma forma tão simples, ele não estava mal vestido, uma roupa simples, mas o jeito de ser simples. E você diz: é um cidadão comum, não tem tanto dinheiro assim. Mas quem não tem, eu mostrar aqui, tem. E aí se endivida, se arrebenta, se machuca, se quebra. Aí não consegue dar testemunho do Evangelho, não consegue ser feliz, não consegue mostrar aquilo que de fato ele é, porque a amargura do seu coração, mediante as lutas nas quais ele tem que resolver, não permite que seu sorriso apareça, e assim por diante. Então entendam o conselho da Bíblia, irmão. Se contente com aquilo que Deus tem dado a você. Honre a Deus com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Ame as pessoas da forma que elas são. Compreenda-as a partir do momento em que você compreende a si mesmo. Cuide de si mesmo para que você possa cuidar dos outros, sabe? Não permita que decisões erradas roubem de você a oportunidade de viver o que Deus está propondo. Desafie-se. Comece esse ano dizendo: eu vou fazer algo diferente esse ano. Eu vou mudar realmente, radicalmente.
Comece, proponha-se, decida-se, sabe? Ore mais, fale mais, cante mais, ou fale menos, mas não ore menos. Cante mais, pregue mais, viva mais, poupe mais, gaste menos. Eu queria que você ficasse em pé. Quando uma oportunidade de trabalho bater na tua porta, não a dispense de imediato. Analise-a. E, se possível, agarre-a. Permita ser desafiado. Permita ir além. Permita dar a Deus aquilo que você gostaria que Ele desse a você. Sabe? Faça isso. Eu termino essa instrução te fazendo uma pergunta. Será que Deus, se Ele viesse a nós, a mim e a todos vocês, e fizesse exatamente essa pergunta, qual seria a nossa resposta? Se Deus dissesse assim: filho, eu posso confiar realmente em você? Se Ele dissesse isso: eu vou colocar uma promoção na sua mão, você vai ser honrado, eu posso confiar em você, em colocar o meu melhor na tua mão. Eu vou colocar uma família para você cuidar, eu posso confiar em você, que você vai cuidar dessa família. Eu posso lhe dar novos convertidos para você cuidar, eu posso confiar, você vai cuidar desses novos convertidos. Eu vou fazer uma promoção e o teu salário vai melhorar, eu posso confiar que eu estou investindo em você e você vai honrar-me. Então, de maneira bastante humilde, se você puder fazê-lo, pertinho dessa pessoa que está perto de você, no seu mais próximo que você puder, diga para ela: somos realmente confiáveis? Deus pode confiar em nós, irmão? Quantos aqui querem ser prósperos abundantemente esse ano? Levante a sua mão. Quantos? Quantos aqui querem viver uma vida de saúde abundante esse ano? Qualquer um de nós quer uma família saudável, prosperidade. Mas quantos de nós está disposto a honrar a Deus de maneira que Ele possa confiar isso em nossas mãos? Vamos honrá-lo. Vamos honrar a Deus acima de todas as coisas. Então Ele vai confiar a nós grandes coisas, de modo que por estas coisas podemos honrá-lo ainda mais. Eu queria que você agora fechasse seus olhinhos. Paizinho querido, eu falo esta noite com a tua igreja de uma forma instrutiva. Cada um de nós aqui, Paizinho, tem suas lutas internas, seus desafios, seus dilemas, suas inseguranças. Cada um de nós aqui tem os seus medos, suas experiências positivas e negativas. Cada um de nós aqui, Senhor, tem seus problemas para relatar e para resolver. Mas certamente algumas dessas lições podem nos ajudar a sair. Por isso quero lhe pedir, Espírito Santo, ensine-nos a andar nos seus caminhos, que possamos adquirir a sabedoria por meio dessas experiências. Pois aí, temos entendido, Senhor, que ser sábio, alcançar a sabedoria, não é preciso errar para isso, como fiz muitas vezes. Eu posso aprender com os outros para que eu erre menos. Então nos ensine, Pai, com os erros dos outros para que erremos menos. Nos ensine a procurar alguém a quem possamos honrar de verdade, a começar por Ti, de modo que possamos sim ser confiáveis.
E que o Senhor possa olhar para nós e dizer: eu posso confiar riquezas nas mãos dessa igreja, porque ela vai fazer o que é correto. Ao ponto de o Senhor dizer: eu posso confiar novos convertidos aos milhares a esta igreja, porque ela vai cuidar com certeza. Paizinho, eu quero me tornar confiável. Eu sei que tem pessoas aqui que gostaria e quer também que em todos os atos nós possamos sim ter a sua confiança. Paizinho, nos ensina de maneira inteligente, Pai, e com sabedoria capturarmos a Tua palavra, para que não tenhamos medo de mudanças, sabedores de que nelas oportunidades virão e portanto seremos desafiados a crescer. E que esses desafios, Senhor, sim, de fato venha de Ti, para que possamos em Ti crescer abundantemente. Ensine-nos, Senhor, a conhecer os inimigos de nossa prosperidade. Muitos dos Seus filhinhos, Pai, têm permitido que os inimigos da prosperidade tirem deles aquilo que o Senhor tem semeado em suas mãos, aquilo que o Senhor tem dado como colheita. Não poucos crentes têm perdido. Não poucos dos que vivem nessa comunidade, Paizinho, estão sofrendo financeiramente, porque têm perdido a oportunidade de proteger aquilo que o Senhor tem dado a eles. E a única forma, Senhor, de proteger isso é Te honrando. Por isso eu lhe peço agora, Pai, em nome de Jesus, que os que estão aqui esta noite sejam abençoados pela Tua palavra, e que passem a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um deles. Que os maridos valorizem suas esposas, que suas esposas valorizem seus maridos, Paizinho. Que os pais valorizem seus filhos os pais. Que os honrem como merecem ser honrados. Que possamos cuidar uns dos outros como o Senhor quer que cuidemos. Que possamos ser igreja de fato, que vive o amor no serviço para com o próximo, honrando-nos uns aos outros e preferindo-nos uns aos outros em honra. Assim eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Oro também agora por essa senhora que perdeu tudo, queimou sua casa, mas graças a Deus suas vidas permaneceram intactas. Mas eu peço-lhe, Senhor, usa as pessoas com solidariedade e com amor, de modo que possam dar a eles aquilo que precisam. Eu sei que o Senhor tem pessoas lá para isso. Por isso as abençoe em nome de Jesus. Termino essa oração, Paizinho, pedindo a Tua bênção sobre todos, que eles sejam prósperos, sim. E lhe peço, Pai, confia a nós os Seus tesouros, confia a esta igreja os Seus filhos, confia o cuidado dos novos convertidos a essa igreja. Nós queremos esta confiança, Pai. Nós queremos esta confiança. Em nome de Jesus, eu lhe peço isso agora.